Aquela semana que tinha começado tão bem, Jesus chegando na cidade de Jerusalém, sendo aclamado como rei, com toda aquela festa acontecendo, termina numa cruz. Termina em dor e um sofrimento muito terrível. Um sofrimento que é causado pelo Império Romano, pelas contas da crucificação, uma pena adotada pelo Império Romano, mas também um sofrimento e dor causado pela elite religiosa do Templo de Jerusalém, que não consegue aceitar as palavras e atitudes que brotam de Jesus. É sobre isso que a gente vai conversar nesse primeiro vídeo de uma pequena trilogia que vai tentar abordar os relatos da Páscoa em relação à sexta, ao sábado e ao domingo. Então, vamos lá. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E como eu falei, estamos na Sexta-feira da Paixão. A Sexta-feira da Paixão, ela representa um momento de entrega de Jesus, que é uma entrega máxima. Afinal de contas, ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. E essa doação da vida que Jesus oferece marca o clímax de todo o seu ministério, de toda a sua própria existência. E antes de prosseguirmos, eu preciso aqui fazer uma pausa para dizer o seguinte: a cruz não é uma produção de Deus. A cruz é uma produção humana. A cruz é fruto de pessoas que rejeitam o reino de Deus, que rejeitam o Jesus que anuncia esse reino e que exatamente por isso o levam até a cruz. Então não vamos pensar na cruz como se fosse um projeto divino, como se Jesus fosse uma espécie de kamikaze japonês que vem do céu até a terra para morrer na cruz porque esse é o objetivo da sua vida. Não. Jesus veio para viver a lógica do reino de Deus, uma vida em plenitude, uma vida em abundância. Mas esta vida, tal como Jesus a vive, irrita profundamente duas classes sociais, em especial naquelas que viviam na sua época. Quais são essas classes? Em primeiro lugar, a vida de Jesus, seu ministério e a sua mensagem irrita profundamente a elite religiosa do Templo de Jerusalém. Porque o Templo de Jerusalém era, na época de Jesus, o espaço de centralização do culto a Deus. Tudo passava pelo templo. E Jesus, basicamente, ao chamar Deus de Pai, está dizendo o seguinte: eu, para me relacionar com Deus, não preciso do templo. Eu falo direto com o Pai. Essas figuras, chamadas filhos de Deus, porque Jesus não era o único, na verdade, houve outros personagens antes dele com esse mesmo título, como Roni, por exemplo, eram pessoas que eram extremamente ofensivas à elite religiosa, porque essas pessoas tinham uma espiritualidade que era para além do templo e fora do templo. Então pensamos aqui em Jesus. Ele é batizado por João Batista e já aí demonstra uma rejeição ao próprio templo. Entre estar no templo em Jerusalém e entre participar de uma espiritualidade marginalizada, que é de João Batista, Jesus escolhe estar entre esse último grupo. Exatamente por isso, ele vai até o templo de Jerusalém com um olhar muito crítico. Você olha os evangelhos para perceber que as poucas vezes que Jesus vai ao templo, vai para gerar problemas ou para que criem problemas com ele. Por exemplo, ele está ensinando no templo e aí chegam os fariseus trazendo até ele uma mulher apanhada em flagrante adultério. Ou então Jesus está no templo e ao chegar no templo, a primeira coisa que vê é o ato dos gentios, que deveria ser um espaço de oração para todas as nações, se tornando um espaço de comércio, onde a moeda com a efígie do César está sendo passada. Vamos lembrar aqui que nesse período César já é divino. César já é considerado uma pessoa divinizada. Então, temos aqui um Deus estranho no templo, que é o próprio dinheiro, Mamon. E aí Jesus faz aquela arruaça que os evangelhos descrevem, derrubando as mesas de cambistas e dizendo: essa casa é casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram esse lugar, esse templo, num covil de ladrões. Uma palavra extremamente dura, extremamente severa. E é óbvio, gente, que todas as vezes que Jesus faz coisas assim, e não apenas vinculadas ao templo, mas quando ele age na contramão do que a doutrina religiosa dizia, por exemplo, a questão do sábado, Jesus faz questão de curar gente no sábado, exatamente para mostrar que o sábado foi feito para o ser humano, e não o ser humano para o sábado. Mas isso vai irritando os fariseus, os escribas, os religiosos da época, os teólogos da época, a elite religiosa do templo, que por sua vez, a cada momento que Jesus faz algo, segundo os evangelhos, eles se reúnem para ver como iriam matar Jesus. É uma constante. Como vamos matar, como vamos silenciar esta voz. Por quê? Porque esta voz está propondo uma alternativa à religiosidade que nós estamos estabelecendo no Templo de Jerusalém. E se as pessoas começarem a ouvir essa voz, nós, elite religiosa do templo, nós perderemos o poder. E isso não pode acontecer. Portanto, como vamos silenciá-lo? Planos são feitos, a gente conhece a história, e aí Jesus, no Getsemane, orando a Deus, pede: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice.
não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E nesse momento Jesus é preso. Ao ser preso, diz lá o relato bíblico, que Pedro puxa uma espada para se defender. Afinal de contas, ele quer defender o mestre. Ele quer iniciar uma revolução, quem sabe. Se ele começa um movimento de violência naquele espaço, Jesus seria obrigado, então, a acompanhar esse movimento. E aí, quem sabe, seria o início de uma rebelião dos judeus contra o Império Romano. Mas Jesus diz, mete a tua espada na bainha, Pedro. Por quê? Porque o caminho da violência não é o caminho de Jesus. Nunca é. E Jesus segue, então, até o seu julgamento. Ele é julgado, ele é preso, ele é condenado à crucificação. E aqui, gente, é importante também destacar o seguinte. Um segundo grupo que Jesus irritou é exatamente o Império Romano. Porque a crucificação, como eu disse antes, é uma pena adotada pelo Império Romano e destinada a terroristas em potencial. Ou seja, pessoas que eram riscos para o Império. Pessoas que, de uma maneira, eram riscos ao César. Essas pessoas são silenciadas. O Richard Rosler diz que havia, na época, mais de 500 crucificações por dia. Faltavam cruzes para tanta gente sendo crucificada. Por quê? Porque o Império Romano é violento, ele é opressivo, sobretudo nas camadas mais populares, nas periferias. Jesus está contra isso, e aí, exatamente por essa razão, ele é condenado à cruz. E o que isso traz para nós como implicação? Bom, se nós também somos servos de Jesus, discípulos de Jesus, então nós não podemos adotar os caminhos das elites religiosas dos templos e nem o caminho da violência do Império Romano. Os dois caminhos são proibitivos para nós. Por quê? Porque nós servimos a um Jesus que não os seguiu. Desejar poder, estar no centro dos poderes religiosos, estar disputando espaço da mídia para ser conhecido como um grande ministério, porque o nosso nome seja grande, que as pessoas possam então olhar para nós e a gente se apresentar como representante, inclusive do povo evangélico do Brasil, quando nós temos então jatinhos particulares ou riquezas que estão na revista Forbes. Quando a gente faz isso, a gente está rejeitando o caminho de Jesus. É simples assim. A segunda implicação dessa sexta-feira para a gente é exatamente a perspectiva de não apoiarmos projetos de poder violentos, não apoiarmos imperadores que são violentos, que são misóginos, que são homofóbicos, que são destruidores. Se na nossa prática religiosa a gente escolhe pessoas que, por sua vez, idolatram torturadores, que têm na voz e nas mãos sangue, que dizem, por exemplo, que o erro de ditaduras foi matar poucas pessoas. Se a gente segue gente assim, então sinto dizer, você não conhece Jesus, você não tem a menor ideia de quem Jesus seja. Você é um anátema, você é alguém que está seguindo a lógica do império, e a lógica do império crucifica pessoas. Você está do lado de quem grita, crucifica Jesus, e não do lado do próprio crucificado. Isso é muito sério, gente. A Páscoa traz para nós essas implicações. A Páscoa traz para a gente a implicação de não nos rendermos diante dos impérios, mas enfrentarmos os impérios, custe o que custar, mesmo que o nosso caminho esteja também o caminho da cruz. Os relatos da Páscoa, da sexta-feira, do sábado, do domingo e da ressurreição, nos ajudam a perceber a força do amor, que é mais forte do que a morte. Por isso, eu vou reafirmar aqui, não é possível celebrar a Páscoa e, ao mesmo tempo, apoiar torturadores, sejam os passados, sejam os contemporâneos. Não é possível. É possível celebrar a Páscoa e, ao mesmo tempo, não falar nada contra o genocídio que Israel pratica lá contra a Palestina. Não é possível, porque a Páscoa nos leva a isso, nos leva a assumir posicionamentos diante de impérios que são contrários à vida. Nós servimos um Deus que é assim, um Deus que em Jesus se mostra na cruz do Calvário como alguém que não adota a violência como caminho. Seguidor de Jesus, seguidora de Jesus, não festeja ditaduras e nem se senta à mesa com quem celebra ditadores. Esse momento da Sexta-feira da Paixão é um momento para a gente parar para pensar um pouquinho sobre como Jesus nos ama, que se entrega até a morte por nós. Afinal de contas, Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele se entrega até mesmo à morte, por amor. O amor é o que vai fazer, inclusive, Jesus ressuscitar no terceiro dia. Mas isso é um assunto para domingo. E entre o domingo e a sexta nós temos também o sábado, e amanhã a gente vai conversar sobre isso. É isso, pessoal. Obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer, e a gente se vê amanhã aqui no segmento dessa pequena trilogia de vídeos. Abraços e até!